Fala galera, beleza? Vamos continuar nossos estudos? Então, conseguimos concluir na última aula todas as tendências liberais, certo? Hoje nós vamos verificar quais são aquelas que são as progressistas, né? Que são a libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Especificamente na aula de hoje, vamos ver a libertadora de Paulo Freire. Beleza? Vamos lá, vamos para a tela? Partiu, vamos lá para a tela. Olha só, esse aqui é o nosso querido e amado Paulo Freire, né? O patrono da educação brasileira. Pode anotar no seu caderno, isso aí cai muito em prova. Ó. Patrono da educação brasileira. Muito bem. E aí, aqui a gente tem o Paulo Freire como nosso principal autor. Como é que funcionou o método de alfabetização de Paulo Freire? Traz aqui para mim. Seguinte, ele começou a alfabetizar adultos. Mas como que ele fez isso? Ele pegava aquelas palavras-chave do convívio de cada um. Então, por exemplo, se você vai à roça e as pessoas lá plantam uva, né? A gente vai trabalhar o sistema da vegetação por meio daquilo que é plantado, que no caso é a uva. Então você pega algo que é da natureza daquela pessoa e em cima disso começa a trabalhar essa questão da alfabetização. Isso aí nós vamos chamar de temas geradores, né? Um tema que é próximo da realidade do aluno e por meio disso trabalha-se aquilo que se prega dentro da questão da alfabetização. Beleza? Vamos continuar, vamos para a tela. E aqui a gente tem o analfabetismo de adultos, né, como sendo uma das principais vertentes de trabalho do Paulo Freire, né? Em 1963, olha só, criou-se o programa de alfabetização no Rio Grande do Norte. E aqui foram alfabetizados 300 alunos em 40 horas. É muita gente, né? É muita gente. Foi um trabalho impecável. Ele foi exilado em 64 e retornou ao Brasil no ano de 80, né? 64 que a gente teve o regime militar. Então, a partir do momento, volta para mim, a partir do momento que teve essa questão aí do regime militar, o que aconteceu? Foram exilados algumas pessoas que eram chamadas de... eram pessoas que eram caracterizadas como sendo propagadoras do comunismo. E Paulo Freire foi um desses que foram exilados. Então, isso em 64. E retornou ao Brasil em 1980, beleza? Volta para a tela. As principais propostas, né? A principal proposta foi o método por meio do diálogo, né? A utilização do vocabulário do cotidiano do discente, o diálogo e a conscientização, né? Paulo Freire colocava o diálogo acima de tudo, a construção do saber em conjunto com o nosso discente, né, com o nosso estudante. Então, era muito valorizado essa relação de proximidade entre estudante e professor, tá bom? Próximo slide, olha só, o diálogo entre educador e educando, né? O diálogo é uma palavra-chave dentro da tendência de Paulo Freire, né? Dentro da libertadora. A relação, ela é horizontal. Volta aqui para mim. O que significa ser a educação horizontal, né? Nós temos a vertical, que no caso seria a tradicional, onde o professor está em cima e o aluno está embaixo, né? É uma relação em que o professor manda e o nosso aluno vai obedecer. Quando a gente fala em educação verticalizada, os dois, né, no caso, tanto professor como aluno, terão a mesma importância dentro do processo pedagógico. Então, a gente vai valorizar aquilo que o professor traz de conhecimento, mas também vamos valorizar aquilo que o aluno traz, né? Então, é uma construção conjunta, ela é verticalizada, correto? Então, vamos lá. E a educação problematizadora, professor, o que significa isso? Eu vou levantar questionamentos dentro do ambiente escolar. Então, eu vou levar questionamentos. Chego em sala de aula e falo o seguinte: por que será que a planta ela cai? A fruta da planta ela vai cair, a fruta da árvore vai cair. E aí, a partir daquilo, a gente começa a colocar viés social. A gente começa a refletir a sociedade.
por meio de uma simples questão, que é a fruta cair da árvore. Então eu vou problematizar, eu vou levar questões sociais para dentro de sala de aula. Eu vou fazer com que os meus alunos eles tenham consciência de classe, com que eles se sintam representados em algum momento. Então Paulo Freire, ele colocou toda essa questão de alfabetização, toda essa questão de consciência de classe, todas essas problematizações dentro daquilo que a gente entende como tendência libertadora. Beleza? Então vamos voltar para a nossa tela. Olha só. Educação aqui problematizadora, que foi aquilo que a gente comentou. Beleza? Olha só a figura aqui, ó, que a gente tem. Aqui é como se tivessem as pessoas presas, né? Igual os passarinhos ficam, né? E aqui quando a gente abre aqui a gaiolinha, ó, eles voam, né? Quando você coloca o conhecimento, quando você liberta mesmo, né? Educação Libertadora, que foi um dos livros das quais Paulo Freire produziu, uma pedagogia do oprimido, né? Que seria esse livro, o principal livro aí para a gente ter a consciência, né? Então, muito interessante essa questão. A função da escola dentro da tendência libertadora, ó, é problematizar e questionar a relação do homem com a natureza e com os outros homens, fazendo questionamentos revolucionários, né? Começar a indagar a sociedade, fazer com que o nosso aluno ele tenha consciência da transformação que ele pode vir a gerar. Então era essa a pegada da escola dentro dessa concepção. E os conteúdos, professor? Os conteúdos são os famosos temas geradores e eles são extraídos do cotidiano da vida do educando. Volta para mim, galera. É o seguinte, temas geradores é característico da tendência libertadora. Guarda no seu coração. As provas vão colocar que os temas geradores estão associados com a libertária. Você vai marcar certo ou errado? Errado. Está associado à libertadora. E muita gente cai nesse peguinha, porque são tendências com nomes parecidos, né? Libertadora, libertária. Se você ler rápido na hora da sua prova, você vai errar, tá ok? E acontece muito. Aí eles vão colocar os temas geradores associados a uma das outras tendências que a gente já viu. Guarda no seu coraçãozinho. Tema gerador é da libertadora. Tema gerador é aquilo que é da realidade do nosso aluno, é da realidade do nosso estudante. E a gente vai trazer para a sala de aula, para ficar mais fácil do aluno compreender, né? Paulo Freire levava em consideração que aquilo que é do dia a dia é mais fácil de você explicar. É muito difícil você que vive, por exemplo, vamos supor, se nós vivêssemos no Nordeste, como é que eu vou explicar um pouco da cultura do Sul? Tem como explicar? Tem, mas a vivência do dia a dia, ela traz um conhecimento maior. Então eu vou me aproveitar daquilo que o Nordeste oferece e vou entender melhor aquilo que o professor está explicando, né? Então a realidade do aluno, ela é de grande importância, ela é extremamente importante, beleza? Vamos para a tela. O importante não é o conhecimento. O importante é o conteúdo especificamente, falando, e sim um novo olhar para a experiência em que se vive, né? Uma nova visão, uma visão transformadora, uma visão de consciência. O método de ensino, ele colocou aqui pra gente o chamado grupo de discussão, né? Onde a gente faz aquela rodinha, começamos a debater a respeito de um tema, trazemos uma realidade, né, dentro daquele convívio dos nossos alunos, e aí a gente começa a discutir, começa a debater, todo mundo vai ter voz, a gente vai considerar as falas de todos, vai ser um discurso bem rico, beleza? O professor aqui, olha só, é uma espécie de animador que deve se colocar no mesmo patamar do discente, no que diz respeito às características de cada grupo. Ele deve caminhar junto com a turma. Traz aqui para mim de novo. O que acontece? O nosso professor e amado, ele vai caminhar lado a lado. Lado a lado. Os dois, tanto o professor como aluno, são importantes dentro desse processo. Então o professor, por vezes, ele vai ter que se rebaixar um pouquinho para caminhar junto.
Isso é importante dentro do processo, isso é de grande valia, a gente entender as fragilidades do nosso aluno e por meio disso poder ajudar, poder contribuir, poder construir em comunhão. Então essa é uma das propostas do nosso querido e amado Paulo Freire. Voltamos para a tela, próximo slide, relação professor-aluno aqui, ó, é horizontal, onde tanto o educador como também o educando se posicionam como grandes agentes do ato do conhecimento, né? Extingue-se a relação de autoridade. Essa relação de autoridade ela não existe, porque a nossa concepção coloca a igualdade como princípio, né? A humanização do trabalho pedagógico, o discente, né, o nosso estudante, o nosso aluno, ele será o quê? O centro do processo, né? Tudo aquilo que ele trouxer de conhecimento vai ser levado em consideração, tá bom? Os termos que mais caem em prova, para a gente ficar de olhos abertos no momento que a gente for fazer a nossa provinha. Olha só, Paulo Freire aqui, ó, é da Libertadora, prestem atenção, vão tentar colocar a Libertária lá e você não vai errar. Paulo Freire é da Libertadora. Temas geradores, educação bancária, corta aqui para mim, olha só. O que significa esse termo educação bancária que Paulo Freire nos trouxe? A educação bancária ele comparou com a metodologia tradicional. Como é que acontecia na metodologia tradicional? O nosso estudante chegava em sala de aula, o professor estava à frente da turma e ele dava uma aula expositiva. Quando Paulo Freire falou isso de educação bancária, ele quis falar que o nosso aluno, né, dentro dessa concepção tradicional, ele chegava, ele era um elemento que nada tinha dentro da cabeça, era um elemento vazio, e o professor simplesmente depositava. Esse ato de depositar, ele comparou a um banco. A gente não deposita dinheiro no banco, vai lá e coloca, né, deposita o nosso dinheirinho. Então Paulo Freire falou que aquilo ali era uma educação bancária, o professor somente depositava. E isso foi a maior crítica de Paulo Freire, tá? Então não erre esse item. Educação bancária é uma crítica ao modelo tradicional. Paulo Freire defende exatamente o contrário. Paulo Freire ele defende que nós estejamos em pé de igualdade com o nosso estudante, beleza? Vamos para a tela. Relação professor-aluno aqui, ó, horizontal, né? As bancas podem querer trocar para vertical, você não vai errar. A educação libertadora, ela é horizontal. E o diálogo, né, como sendo de grande importância dentro dessa concepção, levando em consideração os valores sociais, ou melhor, os valores da comunidade daquele local, né? Então é nessa pegada, é nessa ideia que Paulo Freire traz para nós a concepção libertadora. Lembrando, essa é uma das concepções dentro das progressistas. Ainda temos mais duas para estudar. As tendências progressistas, elas vão em contrário àquilo que as liberais propagavam. As liberais, elas tendem a querer a manutenção do status quo. As progressistas não. As progressistas querem construir um ser humano com conhecimento de classe. Vão colocar o nosso estudante numa perspectiva de reflexão social, de mudança, né? Enquanto uma prega o status quo, né, a manutenção do status quo, a permanência daquilo que já acontece, as progressistas vão em linha contrária, querendo propagar uma revolução, uma reflexão, uma ideia nova de sociedade. Beleza? Então vimos a primeira, faltam mais duas e a gente vai se encontrando nas próximas aulas. Vamos para cima, galera. Estejam todos animados, felizes e contentes que o seu sonho está cada vez mais próximo. Vamos lá? Yeah.